Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo OSI, é uma conversinha bem rápida, só para explicar mais ou menos o que é o modelo OSI. Isso é um modelo que é visto em praticamente todo mundo que faz a faculdade de ciência da computação tem acesso a esse modelo. É algo muito comum e muito importante para você entender como que redes de computador funcionam. A ideia do modelo OSI são 7 camadas padrão que definem os níveis de funcionalidade de uma rede. Então você vai desde a primeira camada, que é a camada física, até a última camada, a camada número 7, que é a camada de aplicação. E a grande questão do modelo OSI é que as camadas superiores, elas não precisam se preocupar com nenhuma das coisas que as camadas inferiores fazem. Ou seja, as camadas inferiores dão uma garantia sem que elas se preocupem com isso. Então, quando você está lidando, por exemplo, com um protocolo como o HTTP, dentro da camada 7, a camada de aplicação, você não precisa se preocupar em como que esses pacotes vão chegar até o destino, na hora que você está, por exemplo, acessando um site. A aplicação, o seu navegador não está preocupado em como que os pacotes vão fazer para chegar até o site do Google. A aplicação, o Chrome, também não está preocupado em como que vai ser o sinal, qual vai ser o sinal, qual a voltagem que você está fazendo para fazer essa comunicação. Ele não vai estar preocupado com se os pacotes vão chegar na ordem errada, etc. Ele simplesmente, todas essas questões já foram resolvidas e já são garantidas por camadas inferiores. A única coisa que o protocolo HTTP se preocupa é em simplesmente fazer a requisição do ponto de vista de trocar informação e mostrar a página para você. Bom, vou fazer uma construção de baixo para cima, que é o que eu acho que faz mais sentido, e daí a gente vai conversando. O primeiro nível que tem, a primeira camada que tem aqui embaixo, se chama camada física. Ele é o mais básico que existe para você fazer dois computadores se comunicarem. Basicamente, a camada física é tudo aquilo que envolve cabos, transmissão de sinais elétricos, modulação, etc. É nessa camada aqui que a gente tem normas, por exemplo, como 802.3, que é o que a gente chama de Ethernet, que é a conexão de rede via cabo mesmo, E 803, e 802.11, que é o Wi-Fi, o famoso Wi-Fi que a gente tem. Então, a camada física ela lida com toda essa questão, fala de voltagens, etc. E existe uma propriedade muito importante da camada física que se replica um pouco mais para cima, é que define se essa comunicação ela é uma comunicação simplex, ou seja, só consegue ser feita numa direção, se ela é half duplex, ou seja, meio duplex, que é uma comunicação que consegue ser feita para os dois lados, porém somente um lado pode falar e o outro tem que esperar até o outro poder falar. Isso é o equivalente àqueles walkie-talkies antigos, sabe? E você tinha que, se duas pessoas não podem falar ao mesmo tempo, uma tem que esperar a outra falar para poder se comunicar. E existe o full duplex, que é duas. Os dois pontos podem se comunicar um com o outro de forma ao mesmo tempo. Então, a camada física, tudo que envolve cabos, etc. Depois disso, a gente tem o link, a camada de enlace de dados, ou data link. Ela basicamente faz a questão que lida com a transmissão de dados entre um computador para o outro. Aqui, quando a gente fala na camada física, a gente não está lidando com dados, a gente está simplesmente lidando com sinais. Então, aqui na camada física, a gente vai mandar ondas, a gente vai mandar voltagens, etc., que podem ser interpretados como zero, um, etc., mas ainda é uma analogia muito bruta. Na camada de dados, a gente começa a lidar com dados. Aqui já não se fala mais em voltagem, aqui já não se fala mais em cabo, em distância de cabo, etc. Aqui fala simplesmente sobre você enviar zeros e uns e você basicamente garantir que essa transmissão de dados é feita sem erro. Ou seja, se tiver uma interferência eletromagnética que faça uma voltagem ficar errada, é responsabilidade dessa transmissão de dados de perceber isso e corrigir.
Uma coisa muito importante é que essa correção aqui feita na camada de enlace de dados, a camada número 2, é uma correção bem, digamos, bruta. Então, todos os dados que a rede detecta que estão incorretos, ele simplesmente descarta. E não existe nada do que a gente fala de retransmissão de dados, nada. Ele simplesmente descarta todos os dados que estão incorretos. Depois disso, a gente sobe mais uma camada, assumindo que até aqui a gente já consegue se comunicar entre dois computadores, basicamente. Um enviando dados para o outro em binário, e com a garantia de que só vão chegar os dados corretos lá. Se eles estiverem errados, eles vão simplesmente ser descartados. Aqui na terceira camada é a camada de rede, onde a gente começa a tentar ligar mais de um computador. É aqui que a gente tem o famoso protocolo IP. Muito se fala TCP/IP, UDP/IP, mas na verdade eles são protocolos separados. O IP cuida do endereçamento de pacotes. Então aqui toda transmissão, em vez de você transmitir somente zeros ou uns, você agrupa todos esses zeros e uns em um pacote e você dá um endereçamento para eles, da mesma forma que você dá um endereçamento para uma carta, etc. Então aqui a gente começa a ter a figura dos roteadores. Eles normalmente operam nessa camada aqui, onde eles conseguem receber uma mensagem e saber para onde que eles precisam rotear essa mensagem, qual que é o host que precisa receber essa mensagem. Então, nesse ponto aqui, a partir acima da terceira camada, a gente já tem basicamente uma transmissão de dados com uma relativa Prevenção contra falha de erros. Prevenção contra erros, tá? Que ainda é primitiva, mas que pelo menos garante que nenhum dado inesperado vai chegar, mas também não nos garante que os dados vão chegar na ordem certa, que os dados vão chegar, enfim, corretamente. Aqui a gente já consegue se comunicar com qualquer computador de forma diferente, ou seja, se eu tenho 3 computadores numa rede, eu consigo mandar exatamente para o computador que eu quero, sem ter que enviar para cada um. E daí, acima disso, a gente começa participar da quarta camada, que é a camada de transporte, que é onde a gente tem TCP e UDP. Essa é a camada que faz o transporte de dados entre esses hosts. Aqui, eu acho que o principal ponto aqui vai para o TCP. O TCP usa uma conexão para garantir que quando você envia dados via TCP, você garante que esses dados chegam na ordem certa, com os dados corretos, que se tiver alguma falha no meio do caminho, esses dados vão ser reenviados. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro do TCP, a gente começa, por exemplo, assim, quando você usa TCP, você não precisa se preocupar que os seus dados não vão chegar ou que os seus dados vão chegar errados, porque o TCP cuida disso. Como que ele faz isso? Simples. Toda vez que você envia uma mensagem via TCP, o computador que recebe, ele dá um sinal de que, epa, recebi essa mensagem. E daí o computador que está enviando, ele basicamente vai recebendo essas mensagens de confirmação. E se tiver uma mensagem de confirmação que ele não receber, ele vai reenviar esse pacote porque possivelmente o pacote se perdeu no meio do caminho. Então é assim que o TCP funciona. E é claro, cada um dos pacotes eles tem uma ordem. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o computador receber 1, 2, 4, 3, ele sabe que ele precisa inverter a ordem desses pacotes para eles ficarem na ordem certa. Depois disso, a gente entra no layer de sessão. Esses 3 layers aqui para cima, sessão, apresentação e aplicação, em muitos casos eles são praticamente uma coisa só. Então é um pouquinho mais difícil de separar esses layers. Eles não são tão bem separados quanto os de baixo, porque muitas aplicações ou protocolos, eles lidam com esses 3 layers aqui. O layer de sessão, ele lida com autenticação de usuários, questões mais nesse sentido. Depois disso, a gente passa para o layer de apresentação. Ele lida com a forma que os dados são apresentados, transmitidos. Eu acho que aqui fala muito sobre IMAP, FTP, etc. Mas eu acho que, para mim, o caso, digamos, clássico do layer de apresentação é o SSL. Ele é o layer de criptografia da internet. Então, quando você acessa o Google, você se conecta via TCP ao servidor e você faz uma conexão SSL de forma que os dados estão criptografados. Por que isso é importante? Por que isso é um layer abaixo? Porque para o Chrome, especificamente, que é o próximo layer, que é o layer 7 da aplicação, para ele, a forma que eles comunicam com o Google é a mesma, criptografada ou não, porque isso está num layer abaixo, o layer de apresentação dos dados. E por último, a gente tem o layer de aplicação. O layer de aplicação é exatamente o protocolo que você usa para se comunicar.
Então, no caso, aqui ele fala de, por exemplo, o HTTP, se você estiver usando o chat, o IRC, por exemplo, é um layer, SSH é outro layer que você utiliza aqui. Aqui você realmente transfere os dados da aplicação. E como eu falei, quando você está em cada um desses layers, todos os layers abaixo e todas as garantias de baixo, você não precisa se preocupar. Bom, gente, é isso. Foi a explicação mais rápida e simples que eu consegui fazer aqui de como que funciona o modelo OSI. Espero ter ajudado. Se gostou desse vídeo, dá um like. Se tiver alguma dúvida, você pode fazer comentários aqui embaixo. Eu procuro fazer esses videozinhos rápidos, eu procuro fazer alguns vídeos também de conceitos, digamos, avançados na computação, de uma forma um pouquinho mais simples, mais rapidinha, para que as pessoas consigam entender. Valeu!